Um projeto de transformação digital tem que ter 3 elementos: análise dos sintomas, um diagnóstico e um tratamento. Existe uma certa confusão quando a gente está falando de transformação digital, porque as pessoas começam a falar de sintomas e, a partir dos sintomas, elas acham que podem estabelecer um determinado caminho para as organizações. Mas a gente precisa separar 3 campos diferentes para analisar o fenômeno, e é mais ou menos um pouco essa conclusão que eu cheguei quando a gente vai lendo aqui transformação digital e a gente vai lendo aqui organizações exponenciais. O primeiro campo, não resta dúvida, é você analisar os sintomas. Então a gente vai ver aí nesses livros o cara falando: há mudanças inusitadas acontecendo no mercado. Mudanças inusitadas em relação aos clientes, mudança inusitada em relação aos novos colaboradores que chegam para trabalhar, mudanças inusitadas porque a gente tem novos concorrentes diferentes, mudanças inusitadas na velocidade da inovação e mudanças inusitadas de novos modelos de negócio, que é aquela história de que o Uber é líder na mobilidade, mas não tem nenhum carro, esse tipo de coisa. Então, tudo isso são os sintomas. É a primeira parte do processo. A segunda parte são as causas, o diagnóstico. É preciso fazer um diagnóstico. Se os clientes estão mudando, os colaboradores internos estão mudando, novos concorrentes estão aparecendo, e novos modelos de negócio estão surgindo, aumenta-se o ritmo da inovação. Por que isso está acontecendo? Qual era a demanda latente? Uma coisa importante observar é o seguinte: existe uma força que está atuando na sociedade, existe uma porteira que se abriu, que está levando a sociedade para um determinado lugar. Qual é a causa do fenômeno que faz com que as organizações comecem a ter que fazer mudanças que o pessoal chama de transformação digital? Então é preciso fazer um bom diagnóstico. É preciso entender esse diagnóstico. Então precisa se dedicar a esse diagnóstico. Não adianta você pegar os sintomas e dizer: está acontecendo isso, eu preciso fazer alguma coisa. Tá, mas qual é a causa? Para onde as coisas estão indo? Qual é a macro tendência? E é isso que vai ser feito num diagnóstico. Então é preciso ter um diagnóstico adequado para entender por que essas mudanças estão acontecendo agora, não aconteceram antes, o que faz com que essas tecnologias novas provoquem essas mudanças, né? Para que você possa entender qual é a demanda do consumidor, que é basicamente a coisa mais importante, para você entrar na terceira etapa. A terceira etapa é o tratamento. Como uma organização, uma pessoa, uma empresa grande, pequena, vai sair do ambiente analógico em que existia uma determinada estabilidade do mercado, numa determinada direção, no modus operandi, numa formação, e que você precisa fazer uma transformação. Você precisa fazer uma mudança para continuar competitivo. Então, uma coisa fundamental entender que a transformação digital é um tratamento sobre um determinado diagnóstico que analisa determinados sintomas para a manutenção da competitividade. Então, é esse conjunto de coisas que vai fazer com que você possa continuar atuando dentro do mercado, liderando o mercado, atuando. Porque as pessoas às vezes confundem uma coisa que eu acho que é importante quando a gente está falando de tratamento, que as pessoas acham que um projeto de transformação digital, basta você fazer qualquer coisa que pronto, já está funcionando. Não, a transformação digital tem como meta, no final de tudo, manter uma alta taxa de competitividade. E é da análise boa dos sintomas, do diagnóstico e do tratamento que a gente vai chegar a alguma coisa. Então, esse tratamento, a gente tem que ver o seguinte: quais são, primeiro, você tem que ter um bom diagnóstico. Então, no diagnóstico, você vai fazer o seguinte: quais são as tendências e quais são os déficits que existem das organizações hoje que precisam ser superados para chegar no outro lado. E existe uma coisa que eu acho fundamental entender, que existem déficits cognitivos, crises de mentalidade.
Porque existia uma mentalidade, de uma maneira, um modus operandi, que a mentalidade trabalhava dentro de uma formação, aquela formação tinha uma... Antes da formação, existia uma mentalidade que atuava sobre aquela formação. E no momento que você vai fazer uma transformação, você vai criar uma nova formação, você precisa fazer uma mudança também de mentalidade. O primeiro passo é uma transformação da mentalidade. Então, se você não tiver a transformação da mentalidade, o que vai acontecer? Você vai continuar com a mesma mentalidade atuando no outro cenário. E aí as coisas não vão funcionar. Então, quando você vai fazer, e eu faço esse diagnóstico aqui no meu livro Administração 3.0, o diagnóstico e o tratamento, né, eu vou trabalhar o seguinte: olha, existem mudanças de mentalidade necessárias para você poder atuar nesse novo mercado. Não adianta a gente dizer que é transformação digital, que a gente vai mudar as tecnologias, as mentalidades vão continuar exatamente iguais. Então é nesse contexto, sintoma, diagnóstico e tratamento, que a gente vai dizer que você tem um bom projeto de transformação digital, uma boa base para começar o teu projeto de transformação digital, ou dar continuidade, ou não tem. Essa é a diferença e é isso que eu tenho percebido quando eu estou lendo esses livros, tanto o Transformação Digital, que a gente já fez na primeira temporada, quanto aqui o Organizações Exponenciais, que a gente está fazendo na segunda.